eu queria trazer também uma palavra sobre favor para a sua vida. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54, 2 versículos só, 54, verso 1 e 2. Glória a Deus. A gente está vivendo um tempo, não sei vocês, mas parece que a gente tem esquecido como é que sonha, não é? Parece que os sonhos ficam só na noite. E a gente tem esquecido o ato de sonhar para almejar alguma coisa. E eu quero, sobre declarações que são importantes para a gente, declarações que às vezes a gente fala, mas isso é só profético. Não, irmãos, tem declarações que são importantes para a nossa vida. Quando a gente entende o poder da nossa boca, quando a gente entende o poder da nossa palavra, isso muda, isso transforma a maneira que a gente age, a maneira que a gente ama, a maneira que a gente vive. Lembrando, tá? Quando eu leio Gênesis 1, deixa isso muito claro. Deus, ele criou tudo através do haja. Foi só palavra. E isso não é à toa. Nós temos poder de declarar sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Posso ouvir um amém? Então, queria convidar os irmãos para ficarem de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Olha, essa agora foi, quem pegou, pegou. Isaías capítulo 54, verso 1 e 2 diz: Cante, ó estéreo, você que nunca teve filho, irrompa em canto, grite de louvor, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não estique suas cordas, firme bem as suas estacas. Posso ouvir um amém? Deus, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós colocamos nesse momento, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, que só possa derramar nessa noite, Senhor, aquilo que o Senhor queira falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para entregar nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, nós já repreendemos, Deus, qualquer demônio que venha tentar roubar a Tua palavra, Senhor, Deus, em nome de Jesus, que ele bata em retirada, Deus, nós queremos aqui, Deus, em um terreno de terra fértil, ó Deus, corações em terra fértil, ó Deus, nesse lugar, Deus, nós cremos, Deus, que a Tua palavra é como semente e ela vai brotar 30 por 1, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Antes de ir para a aplicação, eu queria tirar só uns minutinhos para a gente entender qual é o contexto do que Isaías estava falando aqui. Isaías não citou isso do nada. Tinha um povo de Israel aqui. Esse povo de Israel, ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Quando esse povo foi cativo para a Babilônia, eles perderam tudo. Esse povo já não tinha mais referência espiritual, o templo já tinha sido derrubado. Esse povo, política, já que eles não tinham mais rei sobre eles, tudo que eles tinham era de Babilônia. Esse povo já não plantava mais para si. Esse povo, o que eles plantavam e o que eles colhiam, era tudo para a Babilônia. Nesse contexto em que Israel está totalmente assolada, derrubada, sem perspectiva nenhuma, sem fruto nenhum, Deus vira para ele e diz: cante, ó estéreo. E aí me parece que Deus tem um senso de humor peculiar, porque ele pega aquele povo que não tem nada, esperança, e de repente vira para o povo e fala: canta, brada de júbilo, não fica quieta, canta estéreo. Quando a gente pensa numa pessoa estéreo, a gente pensa numa pessoa capaz de gerar, amém ou não amém? É uma pessoa que é incapaz de gerar. O povo de Israel era um povo que era incapaz de produzir naquele momento. E Deus vira para ele e fala: canta. Parece até uma forma estranha de Deus falar. Pô, Deus, por que vai mandar esse povo que não tem mais nada para cantar? Era uma mulher, compara, né?
como uma mulher estéril, incapaz de gerar fruto, uma mulher desolada, rodeada de ruínas. Israel era tido como uma vergonha. Israel acompanhava a culpa espiritual. Israel sabia que ele tinha errado. Israel sabia que estava sendo punido pela sua própria rebeldia. Israel sabia. E ainda assim, Deus vira para ele e diz: canta, estéril. Parece um negócio cruel, se a gente olhar de fora. Só que às vezes a gente não consegue entender em determinados momentos. Porque quando Deus manda Israel cantar, Deus já está falando para ele cantar por conta da vitória que ele vai ter lá na frente. Deus não manda Israel cantar enquanto está, somente quando tem a vitória. Deus manda Israel cantar quando ele não vê a vitória. E esse é o ponto mais difícil que eu quero chegar com os irmãos. Essa é a coisa mais difícil para a gente. Como cantar em meio ao vale? Como cantar quando a gente está passando os processos mais difíceis da nossa vida? Eu não sei vocês, mas me parece deserto, não me parece ser o melhor lugar para cantar. Parece que nesses lugares a nossa voz se esconde. Parece que nesses lugares a gente fica mudo. Mas nesse contexto, Deus está falando: ei, está no vale? Canta. Está no deserto? Canta. Porque o que você não vê, eu já vi. O que você não consegue ver ainda, Deus já viu. Nós temos uma visão muito limitada, porque nós só enxergamos. Deus, Ele olha para o sobrenatural. E hoje eu quero desafiar você, meu irmão, a abrir olhos sobrenaturais. Nós vamos sair daqui hoje olhando não o que é palpável, o que é tangível, mas nós vamos nos alegrar por aquilo que nós ainda não vimos. Nós vamos nos alegrar por aquilo que desejamos. Nós vamos nos alegrar. Qual é o desejo do seu coração, meu irmão? É uma casa? Começa a se alegrar com a casa que você ainda não tem. E eu posso te contar, hoje eu ainda perguntei para minha digníssima, linda esposa, porque ela tinha me contado, eu não sabia, ela em meio do seu devocional, estava orando, e começou a agradecer pela nossa casa, só que a gente não morava nela ainda. E ela começou a agradecer: Senhor, obrigado porque cada um tem o seu quarto. Obrigado, Senhor, porque tem uma escada dentro de casa. Obrigado, Senhor, porque tem um quintal. Obrigado, Senhor, obrigado. Só que, gente, a minha casa, a gente só tinha escada 144 degraus para chegar até ela. Não era dentro dela, era para chegar até ela. Só a graça. Não tinha um quarto para cada um. A Alice tinha o quarto dela, o Miguel tinha a sala, porque ele já tinha. Quem já foi na nossa casa hoje, é exatamente do jeito que ela agradeceu. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que parar de pensar apenas naquilo que é palpável. É hora da gente cantar aonde acha que tem esterilidade. É hora da gente cantar onde acha que não vai dar fruto. Entenda, as mães da fé, todas eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca, estéril, Raquel, estéril. Todas elas produziram o fruto da promessa. Eram estéreis, mas tinham uma palavra. Existia uma palavra, e a gente esquece muito fácil da palavra. A gente esquece muito fácil daquilo que é lançado para a gente. Palavras, a gente tem que parar com esse negócio de palavras, o vento leva. Não a palavra de Deus. Aquilo que é falado para a gente, essas palavras não voltam vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Aonde você, e aí eu te pergunto, aonde você precisa cantar nessa noite? Qual é a área da sua vida que você... Qual é o lugar da sua casa, da sua vida, que você precisa cantar nessa noite?
2026 não vai ser um ano normal, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. 2026 vai ser o ano que você vai cantar, que você vai se alegrar, ainda que você não tenha visto, mas vai ser o ano que você vai se alegrar com aquilo que você não vê, porque quando você vê, meu irmão, aí sim o júbilo vai ser maior. Eu posso ouvir um amém? 2026 vai ser o ano. Você não pode achar que você perdeu a capacidade de esperar. Você não pode achar que a sua vida está sem saída, porque não está. Hora da gente começar a olhar por uma outra ótica. Essa é a ótica de Deus. É a ótica do sobrenatural. É a ótica do vou cantar. Estou no vale. Beleza. O vale é o lugar de cantar. E sabe o que é mais interessante? Essa palavra cantar, no hebraico, ela não tem o sentido de cantar harmoniosamente, como o ministério de louvor canta aqui, lindamente, harmoniosamente. Não, é de cantar, de vibrar, é um cantar de gritar com toda a sua força. Eu não consigo cantar afinado normal, imagina gritando. Mas o gritar não é um gritinho normal, gente. É um grito de celebração, é um grito de se rasgar, é um grito de eu creio, é um grito de eu recebo. Não é um grito de seja feita a tua vontade. É um grito de eu creio, é um grito de eu recebo. Isso precisa irromper dentro de você, isso precisa ser algo que precisa explodir de dentro de você. Chega de crente calado. A nossa mente vai muito mais além do que isso. A gente consegue muito mais além do que isso. A gente consegue acreditar muito mais do que isso. Nunca deixe de cantar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou cantar, eu vou celebrar, porque eu sei que Ele está comigo, e se Ele está comigo, eu vou passar por esse vale. Se Ele está comigo, eu vou passar por esse vale. Se Ele está comigo, eu vou chegar, porque tem um final. A gente quer ver só a caminhada, porque a gente é apressado. O ser humano não quer passar por processo, a gente quer tudo na hora. Meu Deus, ansiedade. Somos todos ansiosos. Não sei como é que eu faço, a ansiedade está me quebrando. E aí, por essa ansiedade, a gente perde o processo. A gente perde o tempo. Alargue tua tenda. Gente, alargar a tua tenda está falando de interior. Expandir o teu coração, expandir o teu interior para aquilo que Ele vai falar. Olha só o que a Bíblia Viva fala nesse texto. Aumente a sua casa, construa mais quartos. A Bíblia Mensagem vai dizer, amplie sua tenda, pense grande. Como você vai ampliar? Ele está falando isso para uma estéril. Aumenta a sua casa, estéril. Mas ele está falando, aumenta a tua casa, porque o que eu vou gerar não vai caber no que você tem agora. Porque o que eu vou gerar não vai caber no espacinho que tem aí. O que eu vou gerar vai ser maior do que aquilo que você tem. Meu irmão, se você crê, aplauda esse Deus. Ele quer ampliar o espaço no seu coração. Olha só. Quem lembra da história lá da viúva que foi procurar Eliseu? Teve uma viúva, foi procurar Eliseu porque ficou viúva, lógico, perdeu o marido e estava atrás dela lá. E aí Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Aí ela, tem uma vasilha de azeite. Aí Eliseu fala o quê? Vai na vizinhança, pede tudo quanto é vasilha que você tiver, enche a vasilha e vai separando essa vasilha. Você vai enchendo. Beleza. Foi enchendo, até a hora que as vasilhas acabaram. Quando a vasilha acabou o azeite. Irmãos, quanto mais vasilha tivesse ali,
mais azeite seria derramado. Quanto mais espaço você tiver, mais Ele vai derramar em você. Quanto mais você alargar, mais Ele vai derramar sobre você. Ah, meu Deus do céu. Gente, o que você não está entendendo é que quem libera o espaço somos nós. Quem consegue a vasilha somos nós. Quem vai pegar a vasilha somos nós. O derramar é dele, mas a vasilha é nossa. É hora da gente, a gente não pode se contentar com pouca vasilha. A gente não pode se contentar em ser uma vasilha pequena. Às vezes a nossa vasilha já está ocupada por outras coisas. Às vezes a nossa vasilha está ocupada por culpa, vergonha. Às vezes a nossa vasilha está ocupada por outras coisas. E o derramar de Deus vai ser naquela medida. Talvez é a hora da gente liberar a vasilha. É hora de liberar o perdão que precisa. Irmãos, olha, a gente conversa com pessoas e tem uns perdão que são tão bobo. Pô, sem brincadeira, tem uns troços que são tão besta. Ai, fez um negocinho assim comigo, nem não quero mais falar com ele. Faz favor. Gente velha, pelo amor de Deus. Os troços pequenos. Eu não vou liberar perdão. Não quero falar com ela mais. E isso, vasilha menor. Só deixa ela menorzinha. Aí você vem aqui, tem aquele culto, igual foi o culto de quarta-feira passada. Vamos ser derramado, prostrado, chorando pra caramba. Ai, meu Deus, se encheu. Só que a medida não foi suficiente, porque não conseguiu liberar outras coisas que estavam ocupando o espaço. Estão comigo aqui? Que hoje seja o dia, que 2026 seja o ano de liberar espaço na sua vasilha, seja o ano de alargar as tendas. Não vamos nos contentar com espaço pequeno. A medida do milagre vai ser a medida da sua vasilha. Está comigo aqui? Vai ser a medida da sua vasilha. Irmãos, é hora de liberar espaço nesse coração. E eu sei mesmo que às vezes é difícil. Mas 2026 exige um coração maior do que foram as dores de 2025. 2025 já acabou, já foi, é passado, acabou. 2026 é outro ano, esse é o ano do seu favor. O que você precisa conquistar esse ano? É hora de deixar 2025 para trás. O que para trás ficou, ficou, filho, esquece, acabou. 2026 é outro ano. Vamos virar a chave disso aí. Olha, gente, quantas vezes Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Sara ouviu, ou Sara não ouviu? Sara ouviu. Ainda que Sara tenha ouvido Deus falando que o filho da promessa seria dele, o que foi que ela fez? Largou Agar na mão dele. Ele nem curtiu, né? Mas largou Agar na mão dele. E nasce Ismael. Ismael era o filho da promessa? Sim ou não? Ismael não era o filho da promessa. Quantas vezes nós temos produzido Ismaéis na nossa vida? Quantas vezes temos produzido Ismaéis na nossa vida? Porque a gente vai atropelando o processo. Não é no nosso tempo. Existe um tempo determinado por Ele. Por Ele. Não é o nosso tempo. Não vamos achar que produzindo Ismael está feito. Que isso? Era um filho. Ele falou que era um filho. Ele falou que me daria um filho. Ele me deu um filho. Mas foi com a mulher errada. Ele não deu o filho com a pessoa certa. Vamos parar de produzir. Porque quando a gente tenta produzir Ismael, a gente está atropelando. O Senhor quer que a gente alargue a nossa tenda da maneira correta. E Deus está dizendo para pessoas aqui: é hora de parar de se preocupar com o espaço, de se achar pequeno demais, de achar que Deus está demorando muito. É hora de expandir a sua mente, seu coração, sua expectativa para tudo aquilo que Ele pode e quer fazer na sua vida. Meu Deus, olha essa engenharia do Senhor no final do verso 2. Estenda bem as cortinas, estique as suas cordas, firme
a sua impeça. Estender as cortinas aí, a gente está falando de ampliar a nossa visão, criar em nós expectativa. Estende as cortinas, estenda a sua visão, tenha expectativa. E muitas vezes nós nos perdemos porque deixamos de sonhar, deixamos de ter expectativa, deixamos de esperar as coisas, nos perdemos nesse processo. Estenda suas cortinas, alongue as cordas, e alongar as cordas é esticar a nossa fé para além da nossa zona. E é fácil a gente ter fé dentro do nosso quadrado. E às vezes a nossa fé é medida por aquilo que a gente vê. Nós temos fé porque nós vimos a pessoa ser curada. Aquilo me encheu de fé. Passo seguinte, a fé já não é mais a mesma, porque o milagre ficou ali. Mas vimos Deus operar milagrosamente através de uma provisão financeira. Meu Deus, minha fé expandiu. Só que foi naquele momento. Enquanto a nossa fé está baseada em milagre, e não no autor do milagre, um quadradinho. Mas ele diz, alonga as cordas, estica a tua fé. A gente fica falando aqui sobre o Revaiar, sobre a matrícula do Revaiar, mas é uma prova disso. Não tenho como fazer. Mas peraí, como assim não tenho como fazer? Tua fé é baseada em quê? No teu salário? Tua fé é baseada no teu patrão? Não. Passo de fé é passo de fé, amigo. Quando a gente caminha em passo de fé, é sobrenatural. Enquanto é a nossa parte, não tem fé. Certo? Se é aquilo que a gente está fazendo, não é fé, gente. É quando a gente crê naquilo que a gente não tem condição de fazer. Que é o que ele tem condição de fazer. Isso é muito diferente. Alongue as cordas. Estique a fé para além da nossa zona de conforto. Firme as estacas. Vamos aprofundar fundamentos. Meu irmão, aqui pega. Não há nada que a gente tenha ou que a gente fale que não proceda daqui. Esse é o nosso manual e o único manual. Esse é o nosso fundamento. É nisso que vem nossa convicção. Firmar nossa impeça. Agora é hora de não reter. Sabe por quê? O maior inimigo da nossa expansão não é o diabo, é a autoparalisia. É quando a gente diz, não sou capaz de fazer. Ai, acho que isso eu não consigo. Mas consegue, não consigo. Pô, vamos lá. Ai, acho que hoje não dá. Vamos para o fit? Sábado de manhã, vou estar gripado. Acho que não vai dar. Não vai acontecer. Não dá. Meu Deus, não tenho capacidade. Eu não consigo. Posso. Eu não. Às vezes até cansa. Não é? Às vezes conversa com pessoas. Você está falando com a pessoa está te contando o problema. Aí tu está falando, não, irmão, te entendo. Mas se você fizer desse jeito. Mas desse jeito. Desse jeito, acho que não vai dar. E se for por esse outro lugar aqui? Acho que esse lugar também não vai dar. E se for por esse outro aqui? Acho que também não vai dar. A pessoa que vê o copo sempre meio vazio. Aí tu fala, dá sim, vamos embora, vamos para cima, vai dar certo. Vai dar não? Deixa desse jeitinho mesmo, do jeito é o que dá. É o que Deus tem para mim. É isso. Casa está toda ruim. Carro todo lanhado. Está tudo errado. Família quebrando. Deus quis assim. Deus que me deu essa mulher. Deus que me deu esse homem. Deus que me deu esses filhos. Eu nem pedi. É Ele que me deu. Que eu não sei fazer. Meu filho. É hora da gente estender as nossas cortinas, alongar as nossas cordas, firmar as estacas. Vai exigir uma fé esticada, uma visão ampliada,
fundamentos aprofundados. Deus está te preparando para um novo ciclo que está chegando. Eu creio que a nossa igreja, ela está entrando num novo ciclo. Eu não sei quem estava aqui ano passado, tá? Mas esse ano já está muito diferente. Já está muito diferente. Deus tem agido nessa igreja. Ah, mas Deus não agia ano passado? Agia. Só que o espaço está aumentando. A tenda está se alargando. E quanto mais espaço ele tiver, mais ele vai agir. Quanto mais espaço ele tiver, mais ele vai prover. Mas eu quero relembrar essa jornada com você. Deus chama a gente para cantar o invisível. Deus é maior do que qualquer circunstância. Deus nos chama para preparar o espaço antes de ver nada acontecendo. Esse é o Deus. Mas uma pergunta que fica: por que a gente tem que crer nessa promessa de Isaías 54 com tanta confiança? Porque Isaías 54 é uma promessa. Ele vai fazer. É uma promessa, ele vai fazer. Ele não volta atrás. Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes da estéreo cantar, existe o servo que sofreu. Antes da tenda espoleiro que se entregou. Antes da promessa nascer, o preço já foi pago. E sabe onde está isso? Porque antes do 54 vem o... Vamos ver o que está em Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A promessa de Isaías 54 só é possível porque teve alguém que foi transpassado em nosso lugar. Porque alguém sofreu, morreu numa cruz por causa de você e por minha causa. Nós só temos a condição de usufruir da promessa porque Ele sofreu. Ele pagou o preço que era por você e por mim, mas Ele pagou. Eu quero, Deus, ainda que eu não esteja vendo, Senhor, eu quero cantar, Senhor. Ainda que eu não esteja vendo, Deus, a minha promessa chegar, eu quero cantar, Senhor, como se ela já estivesse viva nas minhas mãos. Deus, eu quero cantar, Senhor, dessa promessa, ainda que eu não veja, Senhor, com os meus olhos naturais, mas eu quero ver com os olhos sobrenaturais. Eu quero, Senhor, olhar para além do vale, para além do terreno, para além do deserto. Eu quero olhar com os olhos da fé. Meu Deus, aleluia. Se esse preço já foi pago, como lemos no 53, então nada, diga comigo, nada pode impedir a promessa que nós lemos no capítulo 54. Nada. Se Ele carregou a dor, você pode carregar a promessa. Se Ele tomou a vergonha, você pode tomar o cântico. Se Ele entregou a vida, você pode estender a tenda. Se Ele venceu a morte, você pode viver o sobrenatural. E eu declaro sobre essa igreja: você vai cantar antes de ver, você vai expandir antes de preparar, antes de acontecer. Você vai viver o que ainda não existe.